Júlio César. Júlio César era um homem que verdadeiramente se exemplava em seu tio Caio Mário. Caio Mário era um guerreiro que comandava um exército de Roma. Caio Mário entrava numa guerra e sempre vencia sua guerra. Nisto fazia que Júlio César se exemplasse nele. Houve uma guerra civil. Naquela época, Caio Mário, tio de Júlio César, entrou em combate contra Cornélio Silas. Naquele momento, naquela época, Júlio César já tinha se casado com a aliada de seu tio, Cornélia Silas. Naquele momento, seu tio, perdeu a sua própria vida em uma batalha contra Cornélia Silas. Assumiu um cargo de ditador, que tem como título acima da lei romana. Júlio César, vendo que Cornélio Silas era ameaça para ele, logo Júlio César correu e se alistou logo no exército. E foi mandado ele para uma terra distante, aonde ia treinar, que foi lutar na atual Turquia. Lá, Júlio César se viu com muita honra e dedicação. Ele recebeu a coroa cervical, conquistou o reconhecimento dos seus superiores e o respeito dos soldados veteranos. E naquele momento tornou-se um grande comandante no ano 78 a.C. Júlio César recebeu uma notícia muito boa para ele, que o rival dele, Cornélio Silas, lá em Roma, tinha morrido. Era a oportunidade de Júlio César voltar para sua terra romana. Porém, ele estava servindo no exército de Turquia. Então, Júlio César voltou para a sua terra. Quando Júlio César volta, determinado ali naquele lugar para ir para sua terra, logo na data que seu contrato tinha terminado no exército, também ele analisou a morte do seu rival, voltou para sua casa. Quando Júlio César chega lá em sua casa, ele tomou uma grande surpresa. Os seus bens foi tomado pelo governo de Roma. Naquele momento, ele não esperava essa situação, porque o governo tomou todos os seus bens. Mas Júlio César não realmente abaixou a cabeça. Ele analisou toda a situação e não realmente se deu de vencido. Se levantou a sua voz para levantar aquilo que o governo tinha tomado. Ou seja, ele lutou contra aquela situação que ele já tinha previsto naquele momento. Naquele momento, Júlio César levantou a sua voz e se tornou um advogado bem-sucedido e começou a lutar para estabelecer a honra de sua família. Júlio César trabalhou firme e ele conseguiu estabelecer o status de sua família e todos os seus bens. Mas Júlio César já conquistou os seus bens, recuperou o status de sua família. Agora Júlio César estava em um lugar, passeando em um barco, com seus guerreiros, com seus soldados, quando de repente em um navio tão diferente veio. Era outro barco totalmente diferente. Júlio César estava em um barco com seus homens, quando de repente um barco foi atacado
o outro barco, que se chamava um barco de pirata. Júlio César foi realmente resgatado pelos piratas. Os piratas matou todos os homens de Júlio César dentro de seu navio. Os piratas queimou o navio de Júlio César e fez o Júlio César de escravo. Júlio César já estava enfrentando outra dificuldade. Naquele momento, quando os piratas descobriram que Júlio César era de uma família mais ou menos, eles exigiram um valor muito alto de moeda. Mas Júlio César, muito rígido, orgulhoso, falou que o valor que os piratas exigiram, a sua vida dele vale mais alto do que o valor que eles exigiram. Os piratas então pediram mais que o Júlio César se advertisse que verdadeiramente a família viesse mandar as moedas para os piratas. Mais uma vez, naquele momento, a família mandou o dinheiro